bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Escala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nós estamos com uma série de reflexões falando sobre os textos paulinos, as cartas do apóstolo Paulo. Começamos alguns dias atrás o estudo sobre as cartas pastorais do apóstolo Paulo, sendo elas 1ª e 2ª Timóteo, e nesse encontro de hoje nós falaremos dessa terceira carta, que é conhecida como Carta a Tito. Tito foi um pastor que trabalhou junto com o apóstolo Paulo, esteve com Paulo em muitas viagens, e quando Paulo começou um trabalho numa ilha chamada Creta, Tito esteve com ele, e foi Tito o responsável de dar continuidade a esta obra, a esse projeto do apóstolo Paulo em Creta. A obra de Deus ali em Creta foi dado a Tito para que ele desse continuidade. Bom, esta carta que nós vamos falar hoje, ela foi uma carta escrita possivelmente entre a primeira carta a Timóteo e a 2ª carta a Timóteo. Ela foi escrita ali no meio, esta carta a Tito. E ela possui algumas semelhanças com a primeira carta a Timóteo. Bom, Tito e Timóteo foram dois pastores, dois discípulos de Paulo que tiveram os mesmos desafios, os desafios de doutrinar uma igreja e de estabelecer uma sã doutrina para uma igreja. Tito, ele era filho de um pai grego e também de uma mãe grega, e sendo assim, ele não teve a influência do judaísmo, mas ele foi alguém que teve que se posicionar eticamente, moralmente e teologicamente para exercer o seu ministério pastoral em Creta. Bom, nós temos algumas informações que são importantes para nós colocarmos aqui. Vamos lá. Como eu já disse, esta carta foi escrita possivelmente entre a primeira carta e a 2ª carta a Timóteo, sendo assim 63, 64 depois de Cristo. E Paulo, nesta carta, se nós formos resumir de forma bem simples, de forma bem sintética, né? O que Paulo vai falar? Paulo vai colocar como o líder da igreja deve ser, esses bispos que o Tito deveria levantar ali em Creta. Ele vai falar da postura da igreja, a integridade da igreja no mundo. Paulo vai falar isso no capítulo 2, e no capítulo de número 3 ele vai falar sobre a integridade na sociedade. Então, se nós formos colocar esta carta, classificar esta carta a Tito, nós podemos classificar como uma carta a Timóteo, carta pastoral, e uma carta que vai falar de ética cristã. Ética cristã, a postura cristã, a postura do líder da igreja, como esse líder deve ser. Então, da mesma forma que Paulo coloca a Timóteo alguns adjetivos, algumas postura que esse líder deveria ter, aqui em Tito, novamente ele vai falar que esse líder ele deve ter um alto caráter moral. É uma colocação que Paulo vai apresentar dentro desta carta. Tá certo? Vamos lá então. A carta a Tito ela tem uma afinidade com 1 Timóteo, como eu já disse, porque ambas foram colocadas para jovens líderes, jovens pastores. Pouca experiência, ou melhor dizendo, uma menor experiência do que o apóstolo Paulo, porque ambos eram discípulos de Paulo, mas com muita responsabilidade. Eles eram os sucessores do apóstolo Paulo, os delegados do apóstolo Paulo, os representantes do apóstolo Paulo dentro dessas comunidades de gentios. Ambas as epístolas ocupam-se com as qualificações daqueles que devem liderar a igreja. Então percebe que ela vai ser carregada desse ensinamento moral, e é algo que, se nós atualizarmos, trazemos essa carta para a atualidade, nós percebemos que ela é uma carta atual, porque a igreja
ela também é carente desse ensino moral e ético para os seus líderes. E nós percebemos que é uma carta que é totalmente atual. Nós podemos pegar esta carta e ler ela na íntegra na comunidade e aplicar totalmente o ensinamento que o apóstolo Paulo deu a Tito. Tito tinha 3 grandes temas na organização da igreja. Quais eram? A doutrina correta, a organização da igreja e também uma vida santa. São 3 temas que vão caminhar durante toda a carta a Tito. Tá certo? Vamos lá, eu quero trazer aqui, como é uma carta curta, ela tem apenas 3 versículos, eu coloquei aqui um resumo bem simples, de 3 capítulos, eu coloquei um resumo bem simples de cada um desses capítulos. Primeiro capítulo, capítulo 1, Paulo vai dar a Tito como esses líderes, como deveria ser essa liderança. Então ele vai colocar de uma forma bem didática algumas qualidades que os bispos, que os líderes deveriam ter. E ele vai colocar ali para que Tito observasse nesses líderes e levasse em consideração antes de colocá-los como um líder da igreja. O que eu acho interessante é que aquilo que Paulo vai colocar como um padrão, ele não coloca uma espiritualidade, ele não coloca dons espirituais, mas o que ele vai colocar é caráter, moralidade. O que chama a atenção de Paulo é que o líder, ele, para ser espiritual, na concepção paulina, o espiritual é aquele que se porta moralmente de acordo com as escrituras. O que Paulo observa no líder, o que ele gostaria que Tito observasse, não era os talentos, a capacidade de pregar, a eloquência, não era ali a oratória. O que Paulo chama a atenção de Tito não adianta a pessoa ser cheia de dons se moralmente ela é reprovada. Não adianta a pessoa ter qualificações, ser talentosa por um lado e por um outro lado não ter um padrão ético. Escolha o ético, escolha o moral. E hoje em dia nós percebemos que existe uma grande inversão. Se escolhe em muitos momentos o que é mais qualificado e nem sempre o mais qualificado é o mais moralmente que deve assumir. Então isso é um problema da igreja da atualidade, não só da igreja da atualidade, mas é uma igreja que por muito tempo tem enfrentado esse dilema, tá certo? Bom, ele vai falar também que ele deveria corrigir as heresias. Reprove os que ensinam as doutrinas falsas. Isso está no capítulo 1. E eles falam, Paulo fala daqueles que pregam uma verdade, pregam uma palavra, mas vivem e no seu viver eles negam aquilo que se prega. Como se chama isso? Hipocrisia. Paulo vai combater a hipocrisia, e é uma hipocrisia que às vezes acontece dentro da igreja na atualidade, onde se prega, mas não se vive aquilo que se prega. Então Paulo reprova. No capítulo 2, Paulo incentiva a Tito ensinar os idosos da igreja a dar bons exemplos aos mais jovens. Além disso, ele diz a Tito que ensine os servos a serem obedientes aos seus senhores, os seus patrões, digamos assim, e ele explica também como os discípulos devem viver para se prepararem para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar acerca disso também lá no capítulo 2. E o último capítulo, que é o capítulo de número 3, Paulo ensina que os membros da igreja, eles devem ser bons cidadãos e viver retamente como seguidor de Jesus Cristo. Bom, o que Paulo está dizendo é que o nosso testemunho na sociedade, ele tem um peso. Ele tem um peso muito grande. Que não adianta eu ter uma vivência dentro da comunidade, uma postura na comunidade, ter uma postura perante aqueles irmãos e irmãs que frequentam a comunidade, mas lá na sociedade eu não dou um bom testemunho. Então, o que Paulo está dizendo é que uma vida espiritual, a espiritualidade não se dá apenas dentro da comunidade, mas isso ela vai refletir para a nossa vida na sociedade. Ou seja, o bom cristão, ele é um bom cidadão. Um bom cristão, ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom funcionário numa empresa.
É essa ressalva que Paulo vai dar a Tito, isso no capítulo 3. Tá certo? É um estudo mais curto, como eu sempre gosto de falar, não é um estudo aprofundado. Nós trazemos aqui apenas uma breve introdução e alguns aspectos teológicos contidos nas cartas. Vale a pena você continuar estudando e procurando mais estudos acerca de Tito. No nosso próximo encontro nós falaremos da última carta paulina, que é a carta a Filemon. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Comunidade Evangélica Vale de Bênção, e assim que nós colocarmos uma novidade, você recebe a notificação, tá certo? Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe.